Meu nome é Viviane Dias, eu sou autora de peças teatrais, sou atriz, sou diretora e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma grande profissional que é a Denise Frontes. Denise, muito obrigada pela tua presença. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada. Denise, conta aí para os nossos internautas um pouquinho sobre você, onde você nasceu e em que momento assim da tua infância ou adolescência você deu um insight e falou, eu quero ser essa profissional. Eu sou de São Paulo mesma, nascida aqui em São Paulo, família, tudo descendente de italiano, lógico, um bom paulista, né? Mas sou aqui de São Paulo. E eu sempre me interessei muito, na verdade, assim, sempre tive muita paixão por música, né? Então, desde criança? Mas criança. Tem na família, pai, mãe, alguma coisa que toca? Absolutamente não. Ninguém tocava, não tinha nenhum exemplo artístico, eu não tinha nada, mas eu sempre gostei. E aí de menina minha mãe me pôs no piano e tudo, e eu estudei piano, mas eu gostava muito de música porque música me emocionava, né? Então assim, eu já tinha alguma coisa aí de emoção no caminho, né? E aí vim, estudei colégios e tal, a minha primeira formação é de música musical. E aí eu entendi que a música, e fiquei trabalhando com música, fui coordenadora de escola de música durante muitos anos e tudo, e depois eu entendi que a música tinha muita sensação, já entendia desde criança, que tinha muita emoção, né? E aí foi que eu fui me interessando pelo comportamento humano, entender mais profundamente sobre isso. Aí fiz psicologia, e aí fui fazendo outros cursos, agregando e entendendo por todos os caminhos. Eu queria entender todos os olhares sobre o comportamento humano, né? Então eu fiz TCC, né, que é terapia comportamental cognitiva, fui fazendo outras terapias também, entendendo de outras terapias de reiki, de cromoterapia, de uma série de outras coisas, constelação familiar. Eu fui por todos os caminhos, eu fui cercando todos os caminhos de comportamento humano, de essência humana. Isso foi me encantando. E eu digo que é um caminho sem volta. Sim, exatamente. Né? O comportamento humano, a mente humana é um caminho sem volta. A gente fica encantado. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre e mais a gente quer saber. É verdade. E aí eu fui me engajando em todas essas terapias e fui estudar astrologia também. Interessante, tá? Porque eu achava que agregava muito também na personalidade, queria entender o que aquilo dizia na personalidade das pessoas, enfim, como é que ela lida com a emoção, como é que ela vem lidando com a emoção, como é que ela vem lidando com os outros fatores da vida dela, enfim. E aí, assim, não parei de estudar nunca mais. Comportamento, né? Fui estudar fora, fiquei em Londres uma temporada com um grupo de estudos de comportamento, de psicanálise também, né? Fiz uma temporada no Canadá também com um grupo de estudos para saber sobre os expatriados, como é que era os vazios que eles tinham, além do vazio familiar, como é que eles davam com os outros vazios, vazio cultural familiar, como é que era a solidão. Então assim, foi muito agregador, né? No meu trabalho, essas experiências fora. Eu gosto muito de viajar, então isso também, conhecer outras culturas e outros comportamentos, foi extremamente enriquecedor para mim, para o meu trabalho. E aí isso foi crescendo, e aí que eu vim estudar psicanálise por último, que eu queria entender do inconsciente. Perfeito. Né? Aquilo que as pessoas não falam, né? Porque eu costumo dizer assim... É a parte invisível, né? Isso, exatamente, exatamente. Então eu costumo dizer que o psiquiatra, ele é aquele que pega a plantinha e dá o remédio para a plantinha que está doente, né? E aí vem o psicólogo e vai analisar todo o ambiente daquela plantinha. Se tem sol, se tem água, onde ela cresceu, como ela cresceu, perto de quem ela cresceu. E aí vem o psicanalista e vai analisar a raiz daquela plantinha, o porquê que ela está doente, que é o inconsciente. E pelos olhos vê a alma, né? Exatamente. E aí eu descobri um universo muito mais incrível com todas essas buscas, que foi o integrativo, medicina integrativa. Não sou médica, veja bem,
Mas assim, os tratamentos integrativos, que a gente não é só um corpo somente, a gente é corpo, mente e alma. Sim. E que o ser humano tem que tratar tudo. Né? Que não funciona uma coisa só, que não funciona só tomar um remedinho, um antibiótico e ficar bom. E você falou uma coisa muito certa, muitas vezes a pessoa pega e fala assim, eu vou tratar o corpo, e fica numa academia um tempão, mas ele tem um vazio ainda. Isso, Kenji. Aquilo não se preenchia. Exatamente, né? Então foi aí que eu entendi essa tríade de integrativo, que é o corpo, mente e alma. Foi aí que eu fui me especializando, né, através de outros cursos, de outras vivências, de outras pessoas, de outras experiências, sobre o integrativo, né? Então, e o inconsciente, que eu acho encantador, que tudo aquilo que a gente não consegue dizer é onde estão os vazios, onde está a solidão, onde estão as disfunções emocionais. Ok. Na sua opinião, por que as pessoas não gostam de expor os seus medos? Na maioria das vezes. Então, Kenji, eu entendo por vários motivos, mas quando a gente expõe o medo da gente expõe a fragilidade. A vulnerabilidade. E aí a gente tem um grande problema, um grande medo de ser rejeitado. Né? De ser rejeitado. De parecer ser diferente das pessoas, né? Exatamente, rejeitado, abandonado e julgado por isso. Né? Hoje a gente vive um efeito manada, hoje a gente vive o que um faz, a gente tem que fazer igual todo mundo. E quando você parece que está fora. Exatamente, e se você faz fora, se você tem medo de expor uma ideia, um comportamento, um projeto, alguma coisa, você pode ser julgado, você pode ter medo de ser abandonado, excluído, julgado, enfim. É verdade, então, e isso acontece nas redes sociais também, porque normalmente o pessoal só coloca a parte boa. Sim. Aí de repente vai uma exposição meio ruim ali, nossa, a pessoa, se for pessoa pública, perde seguidores, perde dinheiro, né? Perde dinheiro também. Hoje isso tem um valor econômico, a imagem que a gente passa tem um valor econômico. Né? Você veja, a gente tem uma nova profissão, né, que são os influenciadores, isso se tornou uma profissão. Né? Então, se um influenciador ele demonstra uma fragilidade, um medo, uma disfunção emocional qualquer, ele perde seguidores, ele perde, né? E perde dinheiro também. E perde dinheiro também. Certo. Hoje virou um grande negócio. E fora isso que a imagem que ele passa depois para os internautas, a imagem ruim se propaga muito rápido, né? Exatamente. Muito mais do que a imagem boa. Exatamente. As pessoas têm curiosidade, uma curiosidade mórbida de saber da parte sombra das pessoas. Sim. E é um absurdo, é uma grande bobagem, porque todo mundo tem um lado sombra. Ah, sem dúvida, é verdade. Todo mundo tem um lado luz e tem um lado sombra. Sim. Depende do ambiente onde você estiver, depende da história que você tiver, você vai desenvolver o seu lado luz ou o seu lado sombra. Ok. Né? E grande parte das pessoas, muitas vezes assim, não foram acostumadas a ter um plano B também. Sim. E aquelas que ficaram muito na zona de conforto e de repente, ou por perda de um emprego, Sim. ou assim, separação de famílias, ou assim, os filhos que abandonam, essas coisas assim, perde o chão. Sim. A estrutura que a pessoa fica abala muito. Abala muito. A gente tem duas situações, né, Kenji? A gente tem uma situação onde a gente deixa os sonhos lá para trás, né? Eu digo que quando a gente chega aqui, a gente chega com um presente, que é o talento essencial, que é o propósito, o talento essencial que a gente veio para exercer, para executar aqui, né? E quando a gente, por algum motivo, ou influência de pais, ou porque ouviu, isso não dá dinheiro, faça isso, faça aquilo, ou por uma questão financeira de sobrevivência, enfim, por N motivos, ela se desvia desse plano lá, que seria o seu talento essencial. Quando ela chega nos seus 40 anos, 50 anos, ela se sente extremamente frustrada e infeliz, né? Não consegue mais dar continuidade àquele trabalho ou àquela profissão, porque ele deixou o talento de verdade lá para trás. Essa é uma situação. E causa uma frustração também. Totalmente. Né? Isso é uma situação. E a outra situação é uma questão mesmo de sobrevivência, de você estar ali dedicado, você estar ali trabalhando e de repente você perde aquela segurança, né?
Então, aquilo você te faz perder o chão. Mas muitas vezes ela está ali naquela segurança, achando que está bom. E eu costumo dizer que não é a zona de conforto, é a zona de desconforto. Sim. Porque muitas vezes ele está ali, mas não está bom. É uma zona de autodestruição, não está bom. Às vezes é aquele negócio uma linha imaginária entre o fracasso e o sucesso. Exatamente, exatamente. Mas o medo, né, todos os medos que envolvem essas mudanças. Sim, a insegurança. Isso, Porque eu sempre falo assim, quando a gente escolhe uma coisa, nós renunciamos a outra. Sim. Naquele momento. Sim, sim, toda escolha tem uma renúncia, Exato. sem dúvida nenhuma. Né? Mas quando a gente puder, né, sei lá, isso pode ser uma dica aqui, quando a gente puder tentar ser o mais próximo da gente, mais genuíno nessa escolha, sim, a probabilidade de acerto, de ser assertivo é muito maior. Né? Então, por isso, ser honesto com a gente é uma coisa muito importante. Isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ser genuíno, ser honesto. Só que muitas vezes, né, você pode me perguntar, né, Kendi? Mas como é que... Eu não sei o que eu quero, eu não sei qual é o meu talento essencial, eu não sei para o que eu vim, né? Em algum momento a vida vai te contar. Né? Em algum momento você vai ter uma dica, em algum momento você vai ter uma intuição, em algum momento você vai ter alguma dica da vida que ele vai te contar. Pena que às vezes é no final da vida, né? Mas não é tarde. Sem dúvida, é verdade. Tarde é depois que a gente fecha o olho. Né? Mas eu acho que ainda não é tarde. Eu acho que sempre dá para mudar de profissão. Eu acho isso incrível, as possibilidades que a gente tem. Sim. Sempre dá para fazer outra escolha, sempre dá para tentar se estruturar, né? Abrir mão de algumas coisas, fazer escolhas, né? Por ali na balança. Mas eu acho que sempre é possível. Sempre é possível achar um caminho de realização. Principalmente nessa época agora de pandemia, existe muita insegurança das pessoas. Né? O que nesse momento, assim, uma pessoa que está sem chão, o que um psicanalista poderia ajudá-lo, pelo menos a deixar ele pisar no chão para ter reflexão do que fazer? Eu acho que a primeira coisa, talvez, que a gente possa se fazer algumas perguntas, né? Primeiro a gente juntos chegar a fazer algumas perguntas. O que que me trouxe até aqui, aonde eu estou? O que me faz feliz? O que me realiza, me faz o meu olho brilhar? Por que eu não estou neste lugar de realização? O que impediu com que eu chegasse a esse lugar? E o que eu posso fazer, uma meta bem pequenininha, né, tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, para chegar nesse lugar de realização, de trabalhar ou de fazer aquilo que o meu olho brilha, né, que o meu coração, que eu sinto orgulho de mim. Então, primeiro a gente se fazer essas perguntas. Muito importante, porque assim, muitas vezes a gente foi acostumado a responder perguntas, mas não fazer perguntas. E outra coisa, não adianta ficar se culpando. Exato. O leite derramado já foi. Que a gente faz o que é possível naquele momento, né? A gente não pode se culpar que fez errado. A gente fez o que era possível para sobreviver naquele momento. Isso, exatamente. Né? A gente fez o que era o certo naquele momento, entre aspas, né? Mesmo que depois, mais para frente, a análise da situação poderia ter excluído o caminho. Sim. Mas naquele momento, com as circunstâncias que tinha, com a minha maturidade, era aquilo. Exatamente. E aí a busca de um autoconhecimento, né? Então, assim, primeiro a gente faz essas perguntas, depois buscar em algo, né, da forma que for possível, e hoje existem muitas formas possíveis de se autoconhecer, de fazer uma terapia, seja ela qual for o tipo de terapia, seja ela qual for esse autoconhecimento, para se entender, para entender aquilo, o porquê, para não se culpar, não trazer culpa, né? Para entender aquilo que eu gosto, aquilo que eu vim fazer, aquilo que me faz feliz, aquilo para a gente se conhecer. Porque ao longo da vida a gente vive, esquece que a gente tem que se conhecer, né? A gente vai vivendo. Exato, é verdade. E uma coisa bacana que você falou, você estudou bastante a parte de constelação, né? Bert Hellinger. Isso. Né? E que realmente o mundo é de física quântica de energia. Muito. Né? E que ali você pode buscar respostas daquilo que você não enxerga. Exatamente.
Exatamente. Não, né, é uma questão sistêmica ali, Sistêmica, né? exatamente. Que a gente pode conseguir boas respostas ali. Né? E quando a gente, aí vamos entrar na física quântica um pouquinho, quando a gente consegue achar algumas respostas e elevar esse padrão vibratório, a gente abriu uma porta. E é interessante quando abre essa porta, vê uma energia boa. Exatamente. Daquele negócio assim, ontem eu não acreditava, agora falar, eu acredito. Coragem. Coragem. Ela começa a entrar pela porta. Exatamente. Né? Na tal da coragem, abre a porta, ela começa a entrar. E quando você vê a coragem, vem uma vibração positiva, né? E vem também assim, eu posso enfrentar desafio. Né? Aquela parte assim mais temerosa ou covarde que ele sentia, vira coragem. Exatamente. Né? E aí vai atrás do desafio. E aí vai atrás do desafio, e aí a gente vai passando, às vezes olha lá para trás e lembra dos desafios, né, de um ano difícil como a gente teve o ano passado, né, e sobreviveu, e foi, e aprendeu, e usar todo esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento, né, de vida para ir construindo daqui para frente. Porque o passado serviu só para a gente... É uma referência. Isso, exatamente. E agora é o daqui para frente. O daqui para frente a gente vai construir tudo que tiver para mim eu quero. Tá certo, maravilha. Ô Denise, você tem bastante conteúdo, parabéns, viu? Muito Eu obrigada. quero ter a oportunidade de bater um papo mais vezes com você. Vai tá? ser um prazer enorme de estar aqui com você, de falar de profissão, de falar de mudança de profissão, de emoção, do que você quiser. Tá bom. Tá bom? Nós estamos aí nos instantes finais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os internautas, principalmente aqueles que estão em planejamento de carreira, para ver o que faz, ou estão para se aposentar, mas falam, e agora? Depois eu fico em casa assistindo televisão? Né? Queria que você deixasse uma mensagem para eles e também os seus contatos. Ah, tá bom. Olha, eu acho, Kenji, que a gente falou algumas palavrinhas aqui junto que pode compor, que são essenciais, eu acho que na vida da gente, uma coragem, né? Eu acho que é a ação e eu costumo falar que é a fé também, independente de religião. Sim, verdade. Fé, você acreditar que é possível e que sempre vai ter alguma coisa que te traz prazer. Então, se você está ali aposentado, ai, puxa, estou aposentado, não tenho mais o que fazer, não sou mais produtivo, não, você é. Sempre você vai encontrar alguma coisa que vai te dar prazer. Busque suas fontes de prazer. Né? Independente da sua experiência, use a sua experiência para buscar uma fonte de prazer. Use tudo aquilo que você viveu. Né? Então, isso eu acho uma coisa. Aí, com questão de profissão, quem está construindo a profissão, quem está indeciso na profissão, se fazer aquelas perguntinhas que eu acho, né? O que me faz feliz? O que é verdadeiro para mim? O que eu realmente acredito, o que faz sentido para mim. Porque não adianta eu ir trabalhar numa empresa onde eles trabalham com coisas que não fazem sentido para mim, por exemplo, numa função que não faz sentido. Então vamos tentar analisar o que é importante para mim, qual o valor mais importante na minha vida. E vamos tentar ser fiel a esses valores. Né? Porque é muito ruim quando a gente tem um valor, mas vive um outro valor, né? Porque a gente presenciou muito isso agora esse ano, né? Exatamente. Então vamos viver de acordo com os valores daquilo que a gente acredita que dá certo. Sim. Que dá certo. Dá certo. Né? Dá certo. Eu garanto que dá certo. Você falou uma coisa importante, assim, a fé. Que, assim, qualquer que seja a crença, o que vale é a fé. Isso, exatamente. É o acreditar. É o acreditar. É a confiança, é o acreditar, eu acho. Independe absolutamente de religião. Mas eu acho que a fé, ela te dá uma energia, e a gente vai lá para a quântica, né? Ela te faz vibrar e fica aquele eu posso. Exatamente, eu consigo. E se a gente sabe, né? A gente fala na física quântica, se você acha que você consegue, você consegue. Exatamente. Se você acha que não, você não vai conseguir. Que você tenha dúvida, você já não vai conseguir. Então por isso que eu acho que a fé é muito importante. Eu acredito. Sem dúvida. Quer deixar teus contatos? Olha, o meu telefone para a gente marcar sessões, entrevistas, enfim, é 11 98513 1227. O meu Instagram é Denise Fontes, com 2 S no final, e o Facebook é Denise Fontes, tá bom? Então ainda fiquem à vontade com esses contatos que eu atendo em qualquer um deles.
Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a você, Kate. Foi um enorme prazer. Ok. Internautas, tivemos aí uma aula de grandiosidade com a profissional Denise Fontes e finalizamos então mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.